Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. A vida prossegue. E tenho ouvido coisas que tenho que repartir com vocês. Por exemplo, existe uma seita aí que diz que não existe um inferno. E que diz que Deus é bom e não criaria o inferno. Sabe, a principal doutrina satanista é de desacreditar a Jesus Cristo como Filho e também a existência do inferno. E dizem os satanistas que Deus não é justo, que Satanás sim é justo e que Satanás criará o seu governo longe desse Deus opressor, egoísta, que exige adoração. Muitos acreditam de forma direta em Satanás e de forma indireta através dessas seitas, que falam em Deus, mas negam o seu Filho. Não oram, não colocam Jesus em evidência e desacreditam as coisas que o Senhor Jesus disse. A pergunta que eu faço é: você quer ser um diabo? Um demônio? E a resposta que eu te dou é: nem se existir 20 milhões de anos você vai conseguir ser. Primeiro, para ser o diabo, você teria que ter sido antes um anjo poderosíssimo, querubim, coisa que você não foi criado para ser. Você é um ser humano. E quanto a ser um demônio? Um simples demônio? Também não. Porque os demônios foram anjos e você nunca foi anjo. Sabe o que você pode ser enquanto ser humano? Escravo dos demônios. Que tolice é seguir a Satanás. Que tolice é seguir suas seitas heréticas. Que tolice é ser testemunha de Jatobá. Amado, amada, quem não confessa Jesus como filho não tem o Pai? Quem não acredita em céu e inferno não acredita na Bíblia? Quem não acredita em salvação despreza o Salvador? Quem não ora não chega a Deus. Se você está aí nessas seitas heréticas, saia. Porque Deus está te dando essa chance agora. Depois, você já estará sedimentado nessa doutrina que domina as mentes. Porque Satanás não é burro. Ele trata os seus adeptos com carinho, com afeto, até que os tenha conquistado definitivamente na sua mente. E depois os escraviza nas suas doutrinas e dogmas que afastam de Deus. Não queira ser participante do demônio, do satanismo e de seitas heréticas que te levarão para o mesmo destino dele, ou seja, a eternidade de trevas. Você não aguentará ficar nesse lugar e terá que ficar. E sua escolha não será lá, sua escolha é aqui, na sua presente vida. Se você morrer sem Jesus, os anjos do Senhor não vão te buscar. Quem vai te buscar são os anjos caídos, são os demônios, que vivem desde o princípio e que foram criados até hoje sem conhecer a morte. Eles têm 10 mil anos de existência e não morrerão, porque a palavra diz que serão lançados no lago do fogo, onde perecerão e terão tormentos eternos.
Eles sabem disso. E por isso, eles tentam levar junto a si tantos seres humanos, tantas almas que puderem. Deixa de ser tolo, tola. Não entra nessa coisa, não. E se entrou, sai. Porque o destino daqueles que duvidam de Jesus Cristo, Filho de Deus, é terrível. Deus não precisa fazer nada, é só se afastar definitivamente da alma. E toda luz se afastará com ele. E o que significa a luz de Deus? Só de Deus vem a bondade, a justiça, o afeto, o carinho, o amor. Sem a presença de Deus não há amor, não há bondade, não há justiça, não há carinho, não há afeto. Existe só as malezas do diabo que ri da desgraça de quem sofre. Você quer isso para você? Seja humilde, seu orgulho está te matando. Você está achando que fez a escolha certa e não admite que falem com você. Seja humilde. No inferno não tem espaço para choro, mas vai chorar eternamente. É isso que você quer para sua vida? Sofrimento eterno? Não vai dizer que não ouviu depois que foi avisado. Não vai clamar a Deus e falar: Senhor, meu Deus, eu não sabia, me tira daqui. Deus não vai te ouvir. Deus é ruim com força quando ele precisa ser. Não queira ver o lado de Deus na sua ira. Não queira ver. Na sua ira, o Senhor, não esqueça isso, hein? Eu já falei isso aqui antes e vou falar repetidas vezes, tantas quanto forem necessárias. Na sua ira, vendo a desgraça humana que tinha acontecido, da perversão plena, Deus acabou com todo ser humano na terra no dilúvio. Só não acabou com a raça humana porque houve um homem que era justo e reto diante de Deus, Noé, que clamava a Deus, que orava a Deus, que pedia a Deus proteção para si e para sua família. E Deus, por amor a esse, salvou a humanidade. Primeiro salvamento não foi Jesus Cristo quem fez. Foi Deus diretamente intervindo na humanidade através de Noé. Porque se Deus não faz isso, você não estaria me vendo e nem ouvindo, porque eu nem estaria aqui. E nem você, nem ninguém. Houve uma segunda chance para a humanidade. Não perca. Não perca essa segunda chance. Porque nessa segunda chance também precisou haver a intervenção divina para uma salvação. E essa salvação se opera em Cristo Jesus quando ele morre na cruz. Entenda, sem Jesus não tem salvação, sem salvação não tem Deus, sem Deus não tem céu, sem céu existe o inferno. Não duvide que o inferno existe. Não duvide que o inferno existe. Esse é um dos grandes erros daqueles que seguem a Satanás. Você é um seguidor de Satanás? Se estão te induzindo a não acreditar no inferno, você está se tornando um seguidor de Satanás. Porque Satanás tem uma diferença, ele sabe que existe, mas quer fazer crer aos seres humanos que não existe. Entenda, você foi feito para ser imagem e semelhança de Deus e não de Satanás. Se você foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, por que você está seguindo essas seitas loucas? Que pegam a parte da Bíblia e vomitam coisas sem sentidos e dizem que estão certos. Eles dizem, por exemplo, que a alma que pecar morrerá, então a alma morre. Oh, mentira! Oh, mentira! Há coisas que são literais na palavra e há coisas que são figurativas. Quando essa palavra é lida, tem que se entender que Deus não chama o ser humano de ser humano. Ele chama de alma vivente. Porque nós somos uma alma vivente num corpo que morre. Entende isso? Quando ele diz a alma que peca morrerá,
Ele diz em sentido duplo. Primeiro, que o corpo vai morrer. Segundo, que a alma que está longe de Deus é uma alma para Deus morta. Você entendeu agora? Não quer dizer que você vai parar de existir, quer dizer que Deus o considera morto. É por isso que quando você clamar lá no inferno, ele nem vai te ouvir, porque você já está morto para Deus. Entendeu agora? Que a alma que pecar morrerá? E eles falam, a alma morre. Ah, amado, amada, quanta mentira, quanta engano. Satanás é muito esperto. Mas você precisa ser de Deus e entender e buscar o entendimento de Deus. Se você não ouvir a palavra que lhe é dirigida através de um servo de Deus, como eu sou, e não abro mão de ser, você vai cair no engano. Porque você pode usar a Bíblia contra a Bíblia. Porque no sentido literal Deus fala uma coisa, e no sentido figurativo contrapõe o que ele diz. Mas é porque há um simbolismo, alguma coisa que Deus quer te mostrar e que você não consegue ver. É quando Jesus falava por parábolas às pessoas. E quando Jesus disse de Lázaro, ele dorme. E as pessoas pensaram, Lázaro morreu, por que ele está dizendo que dormiu? Foi preciso que Jesus falasse com eles, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Porque para todos que morrem, há um sono até que se cumpra os dias de todos na terra. E é esse sono que Jesus estava se referindo. Então, amado, é preciso entender a palavra para não ser enganado. E só se pode entender essa palavra quem a busca integralmente entender com humildade. Deus tem falado através dos teus servos. Por que você não ouve? Ouça a palavra enquanto é tempo. No inferno, você está morto para Deus. Ele não te ouvirá, mas o diabo vai rir da sua desgraça. Então, amado, amada, cuidado com o caminho que você trilha. Não é porque você está seguindo uma seita que você está fazendo alguma coisa que te aproxima de Deus, não. As seitas satanistas, por excelência, que as pessoas sabem que estão servindo a Satanás. Mas há seitas que camuflam, que estão servindo a Satanás e não te deixam saber. Fingem estar servindo a Deus. Se você não abrir os seus olhos e falecer hoje, vai acordar no inferno ou na antessala dele, porque as pessoas não serão lançadas no inferno ainda e nem serão lançadas no céu ainda. Quem morrer em Cristo vai para o sono. Quem morrer sem Cristo vai para a antessala do inferno. Como eu sei disso? O mendigo, Lázaro, que morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico que morreu e já sentiu os tormentos que iriam acontecer a ele num lugar que ainda não era o inferno. Então, amado, entenda. Se você não quiser entender, não vai dizer que Deus não tentou te avisar. Você pode escolher o seu caminho, mas há um tempo para se arrepender do caminho que você está, longe de Deus. E findo esse tempo, não há mais chance de mudar de lado. Você ficará eternamente no lado que escolheu. E não vai poder dizer, fui enganado, porque muitos se levantarão para te falar do seu erro. Cabe a você entender que errou, ser humilde e mudar de lado enquanto é tempo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.